Olá, Shounens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao ShonenTube, o melhor canal de animes e mangás que eu tenho. E o vídeo de hoje vai ser sobre os melhores irmãos que temos no mundo dos animes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, aproveita e me segue também nas redes sociais, @ShonenTube, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Eu tenho estado meio ausente, muita coisa tem acontecido na minha vida, estou trabalhando que nem um condenado, só tenho um dia de folga, minha ring light quebrou, comprei outra, chegou com defeito, tive que comprar outra. Enfim, mas agora voltei e pretendo que seja pra ficar. Peço desculpa a vocês e agora vamos para o vídeo. Sem enrolação, vamos aqui para a nossa 10ª colocação, Kaiba e Mokuba, de Yu-Gi-Oh! Eles estão na 10ª colocação porque um dos irmãos, o Mokuba no caso, não é tão importante. Já o Kaiba, ele é um dos principais personagens do anime, é um dos personagens mais importantes, ele é o principal rival do Yugi, ele é descendente do sacerdote Seto, então ele é bem relevante para a história. E a dupla fica na 10ª colocação porque o Mokuba acaba sendo muitas vezes a motivação para o Seto Kaiba fazer determinadas ações. O plot do Kaiba muitas vezes gira em salvar o Mokuba, ou então quando ele está se desvirtuando é o Mokuba que traz ele de volta para o lado certo, mesmo que ainda do jeito Kaiba de ser. Então, Seto Kaiba e Mokuba em 10º lugar. Eles são dois irmãos ali que foram adotados pelo Gozaburo Kaiba, e o Kaiba sempre foi muito presente na vida dele, praticamente um pai, né? Ele que cuidou do Mokuba. Enfim, fica aí os irmãos Mokuba e Seto Kaiba, em 10º lugar. Em 9º lugar, Mike e Shinichiro, de Tokyo Revengers. Pra quem viu o anime, sabe o quão importante o Shinichiro é pro Mike. Geralmente, às vezes que o Mike se perde, é muito pela falta do irmão dele na vida dele. O Shinichiro, ele foi assassinado pelo Kazutora. Quem tá lendo o mangá tá sabendo de alguns acontecimentos, sabe que um pouco desse impulso sombrio meio que é culpa do Shinichiro de alguma forma. Eu não quero entrar muito em detalhes pra não dar spoiler pra quem não assistiu, mas a relação dos dois irmãos está sendo mais, como é que eu posso dizer, entrelaçada, e os laços deles dois são muito importantes pra toda a história de Tokyo Revengers. Então eles ficam aqui em 9º lugar. Em 9º lugar, Tai e Kari, de Digimon, ou Taichi e Hikari, de Digimon Adventure. Bom, Tai é o protagonista de Digimon Adventure, Hikari é a 8ª criança escolhida, é como se fosse uma escolhida especial, né? Ela tem um brasão da luz, que, diferente dos outros, ela e o TK, eles não têm virtudes, eles representam uma força maior do Digimundo, né? A oposição às forças do mal é a oposição às trevas. Apesar de ter outros irmãos em Digimon, eu considero eles a principal dupla de irmãos, é a mais importante, a mais simbólica para a franquia. Talvez alguns discordem, né? Prefiram o Matt e o TK, né? Ou o Yamato e Takeru, dependendo se você viu legendado ou dublado. Mas, inegavelmente, os dois são muito importantes e muito simbólicos para a franquia Digimon. Então eles ficam aqui em 8º lugar. Fora a ligação, né? A importância que a Kari tem para a história do Tai, né? Ele foi pro Digimundo porque deixou de cuidar da irmã dele, ele devia ter ficado. Tem aquele episódio ali que é só sobre eles, que o Tai volta pro mundo humano depois do Greymon ter virado um Metal Greymon. Ele só consegue atingir a forma extrema virando um War Greymon depois que a Holy Angemon, né, usa flecha de luz no Tai. Tem toda essa simbologia dos irmãos, os anjos protegerem as pessoas que o irmão ama. Enfim, fica aqui na nossa 8ª colocação, Tai e Kari. Em 7º lugar, eu coloquei aqui Meliodas e Zeldris, de Nanatsu no Taizai. Meliodas, ele é o protagonista de Nanatsu no Taizai, ele é o líder dos 7 pecados, ele é o ex-líder dos 10 mandamentos, que esse posto depois foi assumido pelo Zeldris, que é o irmão dele mais novo, que era o executor do Rei dos Demônios. Afinal, os dois são filhos do Rei dos Demônios. Eles tiveram suas diferenças, cada um com seus problemas, e acabou que um não viu o lado do outro, mas no final das contas a relação deles melhora, eles se ajudam, eles querem se ajudar, e isso faz o final de Nanatsu no Taizai ser feliz, entre aspas, né? Porque não é só por causa disso que o final é feliz, mas isso ajuda. Enfim, a relação do Meliodas e dos Zeldris é muito trabalhada no final da obra, é algo bem importante, afinal o último arco é sobre salvar os Zeldris e o sentimento ali de irmandade entre eles é fundamental. O Meliodas salva o irmão dele. Inclusive eles ganharam um filme muito focado, né, só nos dois, trabalhando melhor a relação de irmãos que eles construíram. Em 6º lugar, um grande spoiler aí pra quem não acompanha o mangá, mas em breve vai ser revelado e a essa altura muita gente já sabe. Todoroki e Dabi, sim, os dois são irmãos, os dois são filhos de Endeavor. Dabi é o filho mais velho de Endeavor e ele é muito importante não só pro Todoroki, mas também pra Boku no Hero Academia. Ele é um personagem chave, ele é muito importante, por exemplo, na construção de personagens do Endeavor, que é o atual herói número 1.
ele vai ser muito importante como um nêmesis pro Todoroki, e ele é muito importante como um vilão também. Então, Dabi é muito importante pra história, assim como o Todoroki também é. Ele é um dos primeiros rivais ali que o Midoriya tem, ele tem sua construção como herói, ele tem os problemas ali com o pai, ele passa uma mensagem muito importante em Boku no Hero, e a gente ainda não tem o desfecho da relação entre esses irmãos. No momento atual do mangá, Todoroki e o Dabi se enfrentaram, o Todoroki parecia ter vencido, mas o Dabi foi com uma cartada final copiando mais ou menos ali a técnica do Todoroki, então a gente ainda não sabe o que vai acontecer, apesar de que aparentemente o Dabi já está nas últimas e cedo ou tarde vai morrer. Mas a gente ainda não sabe qual vai ser o desfecho, quais vão ser os sentimentos finais dele, e é isso. Então fica aqui na nossa sexta colocação. Em quinto lugar, eu botei aqui Ikki e Shun, de Cavaleiros do Zodíaco. Ikki é praticamente o primeiro vilão de Cavaleiros do Zodíaco, né? É o personagem mais querido pela galera. O Shun é o meu cavaleiro favorito, eu acho. Não tenho certeza. Tem vezes que eu gosto mais do Ikki, tem vezes que eu gosto mais do Shun. Mas geralmente eu acho que eu gosto mais do Shun. Eu acho ele um personagem muito poderoso. Eu, inclusive, botei ele como um personagem que eu acredito ser o mais poderoso, embora oficialmente o Kurumada diga que o Ikki é o mais poderoso. Já que o Ikki é quase uma solução de roteiro, né? O Ikki, depois que ele se aliou aos personagens do lado do bem, né? Aos Cavaleiros de Bronze, ele praticamente aparece pra resolver as situações que os demais não conseguem resolver. Então, realmente, ele é um personagem bastante poderoso. Mas muito da trama de Cavaleiros do Zodíaco é trabalhada em cima da irmandade deles. Criou-se essa fama de que o Shun é inútil e toda vez ele perde pro Ikki aparecer e salvar ele. Mas isso é uma coisa mais do anime, né? Que fizeram vários fillers assim. E principalmente os filmes de Cavaleiros do Zodíaco. No mangá mesmo, geralmente quando o Ikki aparece é pra salvar todo mundo. Como, por exemplo, na luta contra o Shaka ou na saga de Poseidon. Mas a história dos dois é muito importante pra obra, principalmente porque Shun é o receptáculo de Hades e o vínculo dele com o irmão de verdade dele, o Ikki, apesar de todos ali os Cavaleiros de Bronze serem irmãos por parte de pai, que é o Mitsumasa Kido, o Ikki e o Shun, eles são irmãos por parte de mãe também, eles foram criados juntos, então eles têm um vínculo bem forte, e isso é determinante pro Shun se libertar da alma de Hades. Então, e como Cavaleiros do Zodíaco também é uma obra gigantesca, muito pesada, principalmente aqui no Brasil, né, praticamente abriu portas para os demais animes chegarem, tudo isso pesou para eles subirem para a quinta colocação do nosso ranking. Em quarto lugar, uma das minhas duplas de irmãos favoritos, Inuyasha e Sesshomaru. Sesshomaru é o personagem favorito da maioria das pessoas que assistiram Inuyasha. É um personagem mais poderoso da obra pra mim também. Já o Inuyasha é o protagonista, né? Afinal, o anime se chama Inuyasha. E a história fala muito sobre esses dois irmãos. Foca muito também no romance entre Inuyasha e Kagome, mas muito do que move a história é a relação de irmandade entre eles, principalmente por causa do pai dele, a herança do pai dele, né? Que é a espada Tessaiga pro Inuyasha e a espada Tenseiga pro Sesshomaru. O Sesshomaru querendo a Tessaiga por ser um artigo mais poderoso, sem entender por que ter ficado com a Tenseiga, que praticamente não é uma arma e sim uma ferramenta de cura. Ao longo do anime, eles vão criando um respeito um pelo outro, vão se aproximando, vão se ajudando e acabam evoluindo. Então é uma dupla de irmãos que eu gosto muito. Inuyasha está entre os meus animes favoritos e eles ficam aqui em quarto lugar. Em terceiro lugar, abrindo o nosso pódio, Sasuke e Itachi de Naruto. Pra mim, talvez a dupla mais famosa dos animes. Muita gente conhece o Sasuke e Itachi, sabe mais ou menos a história deles ali, que o Itachi matou a família do Sasuke e o Sasuke vai em busca de vingança. Quem viu o anime sabe que a relação deles vai muito além disso. O Itachi fez tudo o que fez para tentar proteger o Sasuke, embora eu tenha questionado bastante suas ações, como elas foram feitas principalmente. Não teria tomado a escolha que ele tomou, mas isso é papo para um outro vídeo. Sasuke é praticamente o co-protagonista de Naruto, ele é a antítese do protagonista, né? Ele é sempre um contraponto do Naruto. E o Itachi talvez seja um dos personagens mais importantes da obra, já que ele tem influência em muita coisa que acontece. Eu não vou dizer que ele é o mais importante, porque tem outros personagens que fizeram praticamente tudo acontecer em Naruto, como Madara, como Zetsu, o Obito, mas o Itachi também tem uma importância muito grande, então essa dupla de irmãos merece estar aqui. Em segundo lugar, a dupla de irmãos mais queridinha e talvez mais amorzinha dos animes, que é Tanjiro e Nezuko, de Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba é uma febre e o foco do anime é justamente a relação desses irmãos. Eles são sobreviventes, basicamente, né? A missão do Tanjiro é salvar a irmã dele, que se transformou num Oni, e tudo que ele faz é em prol dela. Ela muitas vezes também acaba salvando o irmão dela, e todo o anime é pautado na relação deles. E todo esse sucesso que Kimetsu fez, né, o Demon Slayer, influenciou também em outras obras
trabalharem mais esses laços fraternais que Kimetsu fez tão bem, né? Então, por todo o sucesso que fez, por ter trabalhado também nesse sentido, pela carisma dos personagens, fica aqui em segundo lugar Kimetsu no Yaiba. E antes de eu anunciar o primeiro lugar, por mais que pareça ser meio óbvio, eu gostaria de fazer algumas menções honrosas, entre elas Kanon e Saga de Cavaleiros do Zodíaco. A história deles também é muito importante para a obra. Saga é o primeiro grande vilão, Kanon tem grande influência e a relação deles influenciou muito na história de Cavaleiros do Zodíaco. Tem os irmãos ali de No Game No Life, né? Eu não lembro o nome deles, eu não quis botar eles aqui na lista porque eu simplesmente não assisti o anime, então eu não acharia justo botar aqui. Em Naruto também tem duplas de irmãos que são muito importantes. Tem o Madara e o irmão dele, tem o Tobirama e o Hashirama. Jujutsu Kaisen também é uma obra que trabalha bem os laços de fraternidade. Tem a Mai Yamaki, tem o Chozo, né, que tem ali os irmãos dele que foram assassinados, entre aspas, né, pelo Itadori e pela Nobara. O Itadori, que inclusive também é meio que o irmão do Chozo, embora ele não soubesse disso. Em Fullmetal Alchemist tem os irmãos Armstrong, mas eles não ficam nem perto do nosso primeiro colocado, que é de Fullmetal, que é ninguém mais e ninguém menos do que a dupla Edward e Alphonse Eric. Os irmãos Elric foram, assim, um dos primeiros animes a trabalharem nesse sentido, assim, de laços fraternais, né, a relação de irmãos. Eles perderam a mãe muito cedo, eles tentaram, através da alquimia, trazer ela de volta. O pai deles meio que partiu numa jornada quando eles eram muito novos também, antes da mãe deles morrer. E eles tentando trazer a mãe deles de volta, eles acabam perdendo muita coisa. E eles se juntam numa jornada para tentar recuperar o que eles perderam, nessa aceitação do luto. Fullmetal é um anime muito completo, se você não viu, eu recomendo demais. Os dois personagens são muito interessantes, eles são irmãos, eles têm muitas coisas em comum, assim como eles são muito diferentes ao mesmo tempo. Recomendo demais para qualquer um, é o meu anime favorito, para muitos é o melhor anime de todos os tempos, então merecidíssimo essa dupla de irmãos estar aqui em primeiro lugar. E bom, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, eu peço que se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos. Se quiser apoiar de outras formas, você pode dar uma passada nos links aqui embaixo. Tem cursos para você aprender a desenhar seus personagens favoritos, criar seus jogos, desenvolver sua própria história. Tem link do Apoia-se, tem link da nossa lojinha onde você pode comprar uma infinidade de produtos, seja eles de anime ou não. A gente fica por aqui e até a próxima.